meus queridos e minhas queridas tucunarés do Rio Pantanal. Alô, galera do Mato Grosso, saudade daquela pescada maravilhosa. Ah, meu amigo Almir Sater, que saudade daquelas noites. Nós pegávamos a nossa viola, íamos para a beira do Rio Araguaia, ficávamos tocando uma moda. Ô, saudade. Vai ser bom, pão de queijo. Galera, faz o seguinte para mim. Dê um pause nesse texto, nesse vídeo, melhor dizendo, e faça a leitura do texto. Porque aqui, observe que ele traz uma estrutura, uma figura que faz referência a essa pilha rudimentar, né? Não se esqueçam que pilhas são dispositivos em que eu tenho, de maneira espontânea, a produção de uma corrente elétrica a partir de reações químicas, né? A partir de reações de oxidação e de redução. Nesse caso, ele me faz a seguinte pergunta. Nessa suposta pilha, qual dos componentes atua como cátodo? Atenção, galera. O cátodo de uma pilha é a espécie que vai sofrer o processo de redução, né? Cátodo sofre redução e o ânodo vai sofrer o processo de oxidação. Existem alguns macetes que podem até te auxiliar para você caracterizar as diferenças, né, de uma reação de oxidação e redução. Por exemplo, eu tenho o famoso CRAL. O que é o CRAL? CRAL, o cátodo sofre redução e o ânodo sofre oxidação. Você poderia utilizar esse macete para resolver essa questão. Eu tenho o meu conhecido car mais. O que significa essa palavra magnífica? Na pilha, o polo positivo é o cátodo que sofre o processo de redução, beleza? Mas para a gente entender qual vai ser o cátodo dessa pilha em questão, eu vou ter que analisar, segundo a minha figura, os meus valores de potenciais. Aqui eu tenho, olha, dois valores de potenciais de redução, tanto do ferro quanto do cobre. Esse do hidrogênio é o potencial padrão, ele é a nossa referência, nós não vamos utilizá-lo, tudo bem? Nesse caso aqui, olha, o que a literatura nos fala? Eu tenho aqui duas semi-reações de redução. Nós sabemos que uma semi-reação tem que oxidar e a outra tem que passar pelo processo de redução. Mas qual vai oxidar, qual vai reduzir? Sempre conserve o maior potencial, né? E o outro potencial, que é o menor, você vai inverter. Quem é maior? Mais 0,34 ou menos 0,44? O menor é o menos 0,44. Então, eu teria que inverter essa equação. Ficaria assim, olha. Eu teria ferro sólido. Ele sofreu um processo de oxidação. Ele, então, vai para Fe mais 2. Mais os meus 2 elétrons aqui em questão. Tudo aquoso, o ferro está sólido. Como você inverteu, esse potencial, se ele fosse perguntar isso, ele valeria agora mais 0,44 volts. Como o do cobre é o maior potencial, você iria conservar. Então você teria Cu mais 2 aquoso, mais os nossos dois elétrons, produzindo o cobre metálico, correto? O potencial ele iria continuar o valor positivo de mais 0,34 volts. Aqui eu poderia até já montar a equação global da pilha. Bastaria nós cortarmos os dois elétrons e somar tudo, né? Mas repare, eu tenho aqui uma primeira semi-reação de oxidação. Se é uma semi-reação de oxidação, eu posso afirmar que o ferro metálico ele é o nosso ânodo. Ele sofre corrosão, ele é o polo negativo, ele é o agente redutor, por exemplo. Em compensação, o Cu mais 2, ou seja, os íons cúprico, vão sofrer o processo de redução. Ou seja, funciona como sendo o nosso cátodo, que é justamente aquilo que ele nos perguntou. Então, dessa pilha, essa região aqui, ó, em que você tem esse tubo de cobre, vai sofrer o processo de redução, ou seja, vai funcionar como cátodo do processo. A letra D nos responde e nos responde muito bem essa questão. Belezinha? Espero que você tenha compreendido as minhas informações e meu raciocínio. Se a gente conseguiu isso, por gentileza, não se esqueça, vai! Dê um like no nosso videozinho, se inscreva no nosso canal, que eu fico, cara, até excitado, só de pensar que... Olha meu peitinho, é sério, cara, olha aqui, tem até uma argolinha. Eu fico excitado de pensar que você vai dar um like nesse nosso vídeo e eu vou ter conseguido arrancar um sorrisinho dessa sua cara maravilhosa. Beijo do professor Garcia e até a próxima. Valeu!